Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo, selem com um amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos vivenciando os tempos proféticos das Escrituras Sagradas. Estamos vendo os cumprimentos das profecias de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Amados irmãos em Cristo Jesus, o que nós estamos vendo e ouvindo nas redes sociais é muito estarrecedor. Homens que já professaram a sua fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, se apostataram da fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, estão nas redes sociais dizendo, com todas as suas convicções, que Deus não existe, Jesus Cristo nunca existiu. E toda a história sobre Jesus Cristo é um mito. Todas as histórias que está escrito na Bíblia é um mito, nunca aconteceu. E que a Bíblia é o livro mais mentiroso que existiu na face da terra. Você olha para a cara destes indivíduos que está dizendo tudo isso, vê na sua face uma apostasia sem limite. E o mais incrível é que estes homens se apresentam nas redes sociais como mestres teológicos. Homens que já foram pastores em uma instituição religiosa, supostamente evangélicas. Vamos meditar nas profecias de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua própria consciência cauterizada. O que vem a ser uma consciência cauterizada? É exatamente o que alguns homens estão fazendo nas redes sociais. Pregaram tantos anos que a Bíblia é a verdade. Hoje, estão pregando que a Bíblia não é mais a verdade. Tudo que está escrito na Bíblia é mentira. Não existe nenhuma verdade na Bíblia. Estes homens chegaram a uma conclusão, que Deus não existe. Isso é incrível. Homens que chegaram a uma conclusão que Deus não existe. Se Deus não existe, o que nós estamos fazendo nesta terra? Se Deus não existe, como nós podemos se aproximar de Deus se Ele não existe? O escritor aos Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Publicar com a boca que Deus não existe é uma das blasfêmias contra o Criador do universo. Irmãos em Cristo Jesus, sabem por que os homens se apostataram da fé em Deus? Porque dão ouvido a espíritos enganadores da doutrina de demônios. Quando os homens dão ouvido a espíritos enganadores da doutrina de demônios, se apostataram da fé em Deus e passam a ser ateu, não crê mais em nada, negam até a existência de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Estes homens que se apostatam da fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo são piores do que os demônios, porque os demônios creem que Deus existe. Os demônios não negam a existência de Deus. Isso quer dizer que os apostatas são piores do que os demônios. Os apostatas negam a existência de Deus. E para estes apostatas não existe Deus. Ou Deus não existe, Deus não existiu, nada existiu. Tudo criou por acaso. E para estes apostatas não existe céu e nem inferno. Então, se não existe céu e nem inferno, não existem os demônios também. Quem nega a existência do céu e do inferno, nega também a existência de Deus e dos demônios. Então, se Deus não existe, os demônios não existem, então a Bíblia está mentindo. Porque nós aprendemos que Deus existe, que existe os céus e o inferno, que existem os demônios, tudo isso está na Bíblia.
Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como nós conhecer a verdade e onde nós podemos encontrar a verdade? Se eu estou procurando a verdade, agora eu quero que alguém me diga aonde eu posso encontrar a verdade. Quem pode me informar aonde está a verdade? Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, se na Bíblia não se encontra a verdade, então nós estamos perdidos por crer na mentira da Bíblia. Irmãos em Cristo Jesus, os demônios publicam que Deus existe, que existe o céu, o inferno. O próprio Jesus Cristo disse que o diabo é o pai da mentira, porque quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, então os demônios são filhos do diabo. O diabo, que é o mesmo Satanás, criou os demônios para trabalhar para ele aqui na terra. E qual é a missão dos demônios aqui na terra? Veja Apocalipse 12, versículo 9, que nos mostra a missão dos demônios aqui na terra. Os demônios são anjos caídos da graça de Deus, expulsos dos céus, aqui para esta baixa terra. E a missão dos demônios aqui na terra é enganar os povos da terra. Veja uma das mentiras dos demônios aqui na terra. Doutrinar todos que der ouvido aqui na terra. A doutrina dos demônios é que Deus não existe. Não existe céu nem inferno. Eles sabem que existe céu e inferno, mas como eles são mentirosos, ensinam os seus fiéis a mentir que não existe céu nem inferno. Tudo que se lê na Bíblia é mentira e não há verdade na Bíblia, diz os apostatas. Meus irmãos em Cristo Jesus, se a Bíblia é um livro mentiroso, então quem escreveu a Bíblia foi o próprio Satanás, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O que nós aprendemos com a Bíblia sobre quem é o inspirador da Bíblia? Nós encontramos que a Bíblia foi inspirada por Deus e não foi escrita por vontade humanas ou vontade de homens. 2 Pedro 1, 16 a 21, 2 Timóteo 3, 10 a 17. Os demônios não tiveram nenhuma participação na inspiração da Bíblia. Toda a inspiração da Bíblia é exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, quando o diabo e os seus demônios pregam para os seus fiéis que tudo que está escrito na Bíblia é mentira, ele está enganando os povos da terra, porque foi para isso que ele veio dos céus aqui para esta baixa terra. Ele foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra para enganar os povos da terra. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a missão do diabo e seus anjos é enganar os povos aqui na terra, porque não tem outro lugar que o diabo e os seus anjos possam enganar os povos da terra, senão aqui na terra. Tem muita gente na terra dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então o diabo e os seus anjos sabem que não podem entrar nos céus outra vez. Então a missão deles aqui na terra é enganar o máximo de pessoas que eles puderem enganar, para levar para o inferno de fogo ardente, para morar com eles. O diabo e seus anjos sabem que a Bíblia é um conjunto de livros que tem a verdade. Então ele procura desmentir a verdade das Escrituras Sagradas. Os irmãos sabem que o diabo e os seus anjos andam vestidos com as vestes da verdade. Conta-se uma história que a mentira convidou a verdade para tomar banho no rio. A verdade aceitou o convite da mentira e foram tomar banho no rio. Chegaram à beira do rio, a mentira despiu suas vestes e pulou dentro da água. A verdade também despiu as suas vestes e pulou também dentro da água. Enquanto tomavam banho, a mentira disse para a verdade: fica aqui que eu vou ali e venho já. A verdade ficou tomando banho, esperando a mentira voltar.
A mentira veio, vestiu as vestes da verdade e foi embora. A verdade esperou muito tempo e a mentira não voltou mais para as águas. A verdade resolveu sair das águas e vestir as suas vestes. Quando procurou as suas vestes, não encontrou mais. A mentira tinha vestido as vestes da verdade e foi-se embora. Quem já ouviu falar neste provérbio popular? A verdade nua e crua? A verdade saiu atrás da mentira para tomar as suas vestes e nunca mais encontrou a mentira. Então, irmãos, desde o dia que a mentira vestiu as vestes da verdade, que ela engana os povos da terra, vestida com as vestes da verdade, até hoje a verdade anda nua e crua. Talvez vocês digam, né? Por que a verdade não vestiu as vestes da mentira? E até hoje anda nua. Jamais a verdade iria vestir as vestes da mentira para enganar os povos da terra. A verdade prefere andar nua e crua e não vestir as vestes da mentira. Irmãos, a mentira consegue enganar os povos da terra, porque anda vestida com as vestes da verdade. Os povos da terra só olham para as vestes das pessoas. Para os povos da terra, andou bem vestido, está com a verdade. Os povos da terra julgam as pessoas pelas vestes. Foi por isso que a mentira teve a ideia de vestir as vestes da verdade, para enganar os povos da terra. A mentira tem se passado pela verdade dentro das religiões, por causa das vestes que ela roubou da verdade. A mentira tem conseguido enganar os sábios entendidos deste século, homens que deram ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, e com a sua mente cauterizada blasfema dos céus e da terra, dizendo que a Bíblia é mentirosa, que nada do que está escrito na Bíblia é verdade. Tudo o que está escrito na Bíblia é mentira e engano, diz os apostatas. Irmãos, em Cristo Jesus, vamos examinar a Bíblia porque nela nós encontramos a verdade. E somente na Bíblia nós descobrimos quem é o mentiroso e pai da mentira. Vejamos na Bíblia, João, capítulo 8, versículo 12 a 44. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro e objetivo quando mostrou quem é o mentiroso e pai da mentira. Quem é o verdadeiro e quem é o mentiroso e enganador. Irmãos em Cristo Jesus, muito cuidado com a mentira. Ela anda com as vestes da verdade, se passando pela verdade, e tem enganado muitos aqui na terra. Paulo, no seu tempo, já nos advertia sobre o diabo e os seus anjos. Vejam, 2 Coríntios 11, 1 a 15. A missão de Satanás e de seus ministros é enganar os povos da terra. Isso ele fez com o primeiro casal que Deus colocou na terra. O diabo e os seus anjos nunca pararam o seu trabalho aqui na terra, que é enganar os povos da terra com as suas mentiras. Se não bastasse com tantas mentiras, agora nos finais dos tempos, tem pregado uma doutrina que Deus não existe. Jesus Cristo nunca existiu aqui na terra. E que tudo que está escrito na Bíblia é mentira. Não existe nenhuma verdade na Bíblia. O diabo e os seus anjos têm conseguido cauterizar a mente dos sábios e entendidos deste mundo, que jaz no maligno. Irmãos em Cristo Jesus, as redes sociais estão cheias destes sábios e entendidos, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Como profetizou o servo de Deus, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4, 1, 2. Aqui Paulo falava profeticamente para os finais dos tempos. E nós estamos nos finais dos tempos em que antecede a volta do Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vejam, outra profecia de Paulo para os finais dos tempos. 2
Timóteo 3, 1 a 9. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-vos, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino, na sua vinda. Que pregues a palavra insta a tempo, fora de tempo, redarguas, repreende, exortas, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores e mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. É lamentável dizer, ou de se dizer, estas verdades. Estes homens que estão se apostatando da fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo são doutores e mestres em teologia mundana. Quando Paulo fala, a letra mata, ele está se referindo à teologia mundana, de onde que está saindo os ateus. É da teologia mundana, aonde a letra está matando muitos homens sábios e entendidos. O que Paulo falou sobre os sábios e entendidos deste mundo? O que Jesus Cristo falou sobre os sábios e entendidos deste mundo? Veja o que Jesus Cristo falou sobre os sábios e entendidos deste mundo, Mateus 11, 25 a 30. Veja o que Paulo falou sobre os sábios e entendidos deste mundo, 1 Coríntios 1, 10 a 28, 1 Coríntios 2, 1 a 16. Quando Paulo fala a letra mata, ele estava falando da velha aliança da lei, trazendo a letra para os finais dos tempos. A letra hoje é conhecimento teológico, a letra da teologia mundana. Tem formado muitos ateus para lutar contra Deus e contra as escrituras sagradas aqui na terra. Irmãos, nós até podemos desacreditar em um sistema religioso. Podemos até perder a fé em um sistema religioso, que isso não implica com a nossa salvação eterna. Mas perder a fé em Deus, perder a fé nas Escrituras Sagradas, como inspiração divina, isso implica, irmão, na nossa salvação eterna. Porque isso é uma blasfêmia contra Deus, contra as Escrituras, contra a palavra de Deus, contra o seu Filho Jesus Cristo. Então, até que esses homens chegaram a tal ponto de dizer que Deus não existe, Jesus Cristo não existiu, e que tudo que está escrito na Bíblia é mentira e engano. Isso implica, sim, em condenação eterna, longe da presença de Deus. Nós podemos sair da cobertura de um sistema religioso, que isso não implica na nossa salvação eterna. Podemos sair da cobertura de um líder religioso, que isso não implica na nossa salvação eterna. Irmãos, em Cristo Jesus, sabem o que implica na nossa salvação eterna? Sair da cobertura de Deus e sair da cobertura do Salvador Jesus Cristo. Sair da cobertura da palavra de Deus. Se apostatar da fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Tudo isso sim implica na nossa salvação eterna. Negar a existência de Deus e de seu Filho Jesus Cristo também implica na salvação eterna. Muitos religiosos e suas lideranças religiosas ensinam que quem sair da cobertura de uma religião, isso implica na sua salvação eterna. Uma das coisas que mais implica na salvação eterna é crer na mentira. E muitos religiosos e suas lideranças vivem nas práticas da mentira e não percebem que tudo isso implica na salvação eterna. A Bíblia nos mostra com veracidade que a mentira não só implica na salvação eterna, mas fecha a porta dos céus para que os mentirosos e os que apoiam os mentirosos não entrem no reino dos céus, conforme Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22 e 15. Irmãos em Cristo Jesus, biblicamente, os mentirosos e os seus simpatizantes não entram na cidade santa, Nova Jerusalém Celestial. Os irmãos talvez estão se questionando,
Deus não dá nenhuma chance para os mentirosos e os seus simpatizantes? Deus dá, sim, uma chance para os mentirosos e os seus simpatizantes. Sabe qual é a chance que Deus dá para os mentirosos e seus simpatizantes? Diz Deus para os mentirosos e seus simpatizantes: hoje saiam da mentira e venham para a verdade, antes de tocar a última trombeta. Enquanto a última trombeta não tocar, os mentirosos e seus simpatizantes têm uma chance de se salvar e poder entrar na Nova Jerusalém celestial. Quem não renunciar à mentira e vir para a verdade não pode entrar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém celestial. Muitos religiosos nunca pararam para pensar na gravidade dos mentirosos e dos seus simpatizantes. Os irmãos talvez queiram me perguntar: irmão, por que a mentira é tão grave assim? Porque os mentirosos são filhos do diabo. E o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira e Deus é o pai da verdade. O próprio Filho de Deus nos garante que Ele é a verdade e a vida. João 14:6. E ninguém entra no reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Ninguém entra no reino de Deus se não for pela verdade, que é o próprio Filho de Deus. A mentira foi expulsa dos céus aqui para a terra e com uma condição imposta por Deus, que a mentira não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, o objetivo desta mensagem é desmascarar os mentirosos e os seus simpatizantes. Os irmãos sabem me informar aonde eu posso encontrar uma escola que forma os mentirosos aqui na terra? Talvez os irmãos não sabem aonde encontrar uma escola que o aluno saia formado na mentira. São poucas as pessoas que sabem que as escolas que formam mentirosos é as escolas teológicas. As escolas teológicas são mestras em ensinar mentira para os seus alunos. Quer ser formado em um mestre e doutor da mentira? Se matricule em uma faculdade de teologia que você sai um mestre e doutor em mentiras. Os mestres e doutores da teologia pensam que são sábios entendidos. Jesus Cristo disse que Deus oculta a sabedoria divina aos sábios entendidos deste mundo. Mateus 11:25-30. Será que Jesus Cristo estava equivocado quando disse que Deus oculta a sabedoria divina aos sábios entendidos, mas revela aos pequeninos? Quem são os pequeninos que Deus revela os seus segredos ou os segredos dos céus? Com os mestres e doutores da teologia, cumpre-se a profecia de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 10 e 12. Quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira e na iniquidade. Ou seja, o seu prazer era mentir para os seus ouvintes. Irmãos, para a vossa meditação, leiam segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1-12. O homem que nega a existência de Deus é um iníquo, filho da mentira, filho da perdição. O homem que nega a verdade das Escrituras Sagradas é um iníquo, filho do pai da mentira. Jesus Cristo e seu Pai Celestial não tem prazer na perdição dos iníquos ou dos ímpios da terra, mas quer que todos se convertam da mentira e abracem a verdade, saiam da mentira e venham para a verdade. Biblicamente, Deus é o pai da verdade e o diabo é o pai da mentira. A partir de hoje que os irmãos estão ouvindo a verdade que vem de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, não tenham dúvidas que a mentira implica na nossa salvação eterna.
Não tenho dúvidas que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam de um sincero coração. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Nós cremos que Deus existe e que seu Filho Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós cremos que a vida eterna é para todos aqueles que crêem que Deus é o único e verdadeiro e em Jesus Cristo a quem Deus enviou a esta baixa terra. João 17, versículo 3. Nós cremos que a verdade da Bíblia está de Mateus ao Apocalipse. Está escrito em João 1, 16, 17. Nós recebemos de Deus graça sobre graça. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Na graça de Jesus Cristo não se encontra nenhuma mentira. Pode até ser que venha alguma verdade da boca de um mentiroso. É impossível que da boca do verdadeiro Deus tenha saído alguma mentira. Deus não é o homem para mentir. Nós só temos duas opções: ou Deus ou o diabo, ou a verdade ou a mentira, ou a salvação ou a condenação eterna. Qual das opções vamos escolher hoje? Deus ou o diabo? A verdade ou a mentira? A salvação ou a condenação? Deus nos deixou com livre escolha. Nós temos a liberdade de escolher Deus. Deus não obriga ninguém a lhe seguir. É quem quiser seguir. Ninguém é obrigado a obedecer a Deus aqui na terra. Só que nesta escolha que nós temos que fazer, uma é boa e a outra é mal. Uma salva, a outra condena. Irmãos em Cristo Jesus, não tenho dúvidas, todos que negarem a existência de Deus e de Jesus Cristo receberão o castigo eterno, banidos da presença de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Veja o que disse Paulo, 2 Tessalonicenses 1, 6 a 10. Irmãos em Cristo Jesus, não tenho dúvidas, nós estamos vivendo os dias penosos, dias de apostasias, homens se dizendo sábios e entendidos, se passando por mestres e doutores teológicos, negando a existência de Deus. O nosso soberano Deus, Criador de todas as coisas, dizendo que Deus não existe, que Jesus Cristo não existiu. É tudo mentira. A Bíblia não tem nenhuma verdade. Tudo o que está escrito na Bíblia é mentira. Ao ouvir estes homens nas redes sociais, nós ficamos estarrecidos. Isso nos estarrece e nos atribulam em ver tantas blasfêmias contra Deus e contra a sua santa palavra aqui na terra por homens sábios e entendidos. Irmãos, em Cristo Jesus, vocês que têm canais no YouTube, não convidem estes apostatas blasfemadores para os vossos canais. Eles trazem maldições para os vossos canais. Eu pergunto, qual é o benefício que estes apostatas da fé trazem para os vossos canais? Estes apostatas desviam os povos da fé em Deus. Nós devemos trazer para os nossos canais pessoas que levantem o nosso astral quanto à fé em Deus e o nosso Pai Celestial, mas trazer pessoas que nos diminuam a nossa fé em Deus, a ponto de muitos acreditarem que Deus não existe e que Jesus Cristo não existiu e que a Bíblia só tem mentira e enganação. Tem muitos irmãos que a sua fé é tão pequena que não podem ouvir os apostatas. Por quê? Se ouvir os apostatas, passam a dar créditos aos apostatas. Irmãos em Cristo Jesus, na vida destes apostatas cumpre-se o que Paulo profetizou para os finais dos tempos. Alguns irão se apostatar da fé e dar ouvido ao espírito enganador e doutrina de demônios. E com a mente cauterizada, tem a ousadia de dizer que Deus não existe, Jesus Cristo não existiu, e a Bíblia
só ensina mentira para os seus leitores. Tudo isso é mentira do diabo e dos seus anjos. Deus existe, Jesus Cristo existiu, assim como nós lemos nas Escrituras Sagradas. A Bíblia não ensina mentira para ninguém aqui na Terra. Quem ensina mentira para os leitores são livros escritos por teólogos desviados da verdade, que se apostataram da fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Mentirosos é quem professa nas redes sociais que Deus não existe e que Jesus Cristo não existiu. O diabo e os seus anjos, nestes últimos tempos, têm cauterizado a mente de muitos doutores e mestres para inventar ou para inverter os valores. Trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo, e que é o pai da mentira, enganador das nações humanas, porque esta é a missão do diabo e dos seus anjos, enganar o máximo de pessoas que eles puderem aqui na Terra. Os povos da Terra não têm uma ideia quem é o diabo e os seus anjos, e as profundezas dele aqui na Terra. O diabo e os seus anjos são astutos e sagazes. Eles têm tanta sagacidade que se apresentam nas religiões como anjo de luz e ministro de justiça, disse Paulo. Isso para enganar os povos da terra. O diabo e os seus anjos andam vestidos com vestes da verdade para enganar os povos da terra. Os povos da terra não gostam de olhar para a verdade, porque a verdade anda nua e crua, sem vestes, porque a mentira tomou as vestes da verdade e deixou a verdade nua. Irmãos em Cristo Jesus, muito cuidado com a mentira, com as vestes da verdade. A mentira, com as vestes da verdade, tem enganado milhões e milhões de almas sedentas da sua salvação eterna. Vamos encerrar nossa mensagem agradecendo a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por ter nos revelado o segredo dos céus que estava oculto para os sábios entendidos, mas foi revelado aos pequeninos. Então essas coisas, irmãos, estavam ocultas para os sábios entendidos deste mundo mentiroso e enganador. Mas Deus o revelou para os pequeninos, que são os analfabetos, que não têm formaturas em escola teológica, mas têm formatura bíblica, inspirada pelo Espírito Santo. Então é o conselho dos céus para os apostatas de toda a face da terra e os seus seguidores. Hoje no século XXI é o conselho, é a palavra Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir, diga amém.